Nós temos a grata satisfação de receber aqui o capitão de empresas, nosso amigo Ricardo Zema, que normalmente está conosco aqui no último dia do ano, né, que é tradicional, a última entrevista que a gente realiza a cada ano, mas que nós achamos por bem convidá-lo para estar conosco dessa vez, o que é sempre um motivo de satisfação, né? E o momento, né, em todo o mundo, tendo aí uma certa crise, os americanos sem dinheiro, a nação mais rica, aqui no Brasil, essa expectativa, né, do quadro eleitoral, que vai mudar muita coisa, é a última semana, né, para que se defina aquilo que vai acontecer na eleição do próximo ano, o que é muito importante para todo mundo. Então o momento é muito oportuno, com a presença aqui do Ricardo, que nos honra sempre. Ricardo, bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui. Bom dia, o prazer é muito grande estar aqui com vocês, e é um prazer para a gente então. E que prazer que o senhor sente ao ver o trabalho reconhecido. A Zema, mais uma vez, garante seu espaço entre as melhores empresas para trabalhar, Ricardo. Nós fomos homenageados agora, no meio do ano agora, como nós estamos entre as 100 melhores empresas do Brasil para se trabalhar, né? Então a gente fica honrado com isso e tem que agradecer a todos os nossos colaboradores, né? Perfeitamente. Falar nisso, são quantos colaboradores ao todo? Toda a marca Zema hoje é composta por quantos? Hoje, só das nossas empresas, nós já estamos com 7.300 e poucos funcionários, né? Fora os postos que são bandeirados, que os funcionários são dos proprietários dos postos que usam a nossa bandeira, né? Perfeito. Só para efeito de números, Ricardo, para que você tenha uma ideia da grandeza do Grupo Zema, são 423 lojas. Eletrodomésticos. Eletrodomésticos. E 235 postos bandeirados. Bandeirados, fora os que são nossos mesmo, que são poucos agora, né? E a perspectiva é de sempre estar inaugurando em algum setor do Grupo Zema algo, né? Praticamente por mês sempre tem inauguração. Tem. Eu tenho a impressão que até o fim do ano, entre postos e eletrodomésticos, deve dar aí mais uns 30 ainda esse ano. Isso é maior do que boa parte dos municípios mineiros. Né? Não tem a menor dúvida. A maioria. E é muito importante, porque o emprego, né, a gente até conversava em off aqui, você estava contando o seu primeiro emprego, eu já tive o meu. Eu sou Max Neumann. O próprio Ricardo já me contou também dos primeiros empregos dele. Então, para quem tem e trabalhar no Grupo Zema também já está mais do que definido, através até da imprensa nacional, de que faz muito bem, principalmente para o emprego feminino. Não é, Ricardo? A mulher é melhor tratada do que o homem lá na empresa, por que é melhor para a mulher até do que para o homem trabalhar no Grupo Zema? Depende muito do tipo de serviço, né? Por exemplo, na área de escritório, as mulheres têm mais facilidade, né? Agora, se é uma área de trabalho assim, manual, os homens têm mais qualidade, né? Ricardo, o senhor está retornando agora de Berlim, né? Uma viagem que o senhor efetuou ao lado dos filhos do Romero, da Luciana, exatamente para participar de uma convenção da Fiat, né? Como é que o senhor sentiu lá na Alemanha? Tudo isso que a gente normalmente está assistindo aqui pela televisão. Há preocupação com relação à economia? Quer dizer, nós fomos assim num programa que já saiu daqui, que foi a convenção da Fiat. Nós fomos em três cidades, nós ficamos mais ou menos 3, 4 dias em cada uma, né? E depois nós voltamos. Então já estava tudo programado. Então a gente já tinha os guias, já tudo arrumado, né? Então a gente não tinha preocupação nenhuma. Até tradutores, para falar o alemão, naturalmente. Não conversamos com ninguém, né? Só com o pessoal da equipe mesmo, né? Perfeito. Ô, Ricardo, agora, quando se comenta a paralisação dos Estados Unidos, essa é uma preocupação que bate aqui no senhor, que tem uma responsabilidade enorme ao estar como presidente do Zema, da Zema, né? O senhor preocupa a alta do dólar, por exemplo, que mexe com a economia mundial? E aí, isso implica nas ações diretas do trabalho da Zema, Ricardo? Sem dúvida, porque hoje nós dependemos, nós não falamos o Brasil, né? Depende muito dos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos espirrar, o Brasil adoece, né? Então é uma coisa assim que é tradicional, coisa antiga já, né? Agora, o Brasil tem algum diferencial nesse momento em que o mundo está assustado? Os investimentos do Zema, por exemplo, continuam obedecendo
a normalidade, sem estar olhando, falando, olha, cuidado, que pode vir alguma coisa de lá para cá. E isso fica de olho lá no que está acontecendo lá fora, Ricardo, para estabelecer inauguração ou não de algum trabalho? Não, isso aí não tem nada a ver com a gente, né? Eu falo assim, é a situação econômica do país que recebe, assim, o que acontece de ruim lá vem para o Brasil aqui, né? A alta do dólar, por exemplo, afeta muito o comércio, os juros aumentam e assim por diante, né? O mundo hoje está pequeno. Tá. Então, o que acontece lá, como você falou, acontece no bolso da gente aqui. Eu me lembro que o meu pai, quando comprou um automóvel, Ricardo, era dolarizado, né? Então tinha mês que às vezes você pagava um pouco mais, às vezes você pagava um pouco menos. Hoje, de algum modo, há a chance do Zema voltar a basear o seu trabalho, a sua economia em dólar? Não, nós não mexemos com dólar nessa parte, né? O nosso negócio é só em real mesmo e é muito mais fácil, porque o dólar ele é meio problemático para a gente, né? Eu lembro uma vez, quando eu estava começando, eu estava construindo aquele prédio, edifício Dona Rosa ali, né? E fizemos o prédio e fiquei assim um pouco apertado, então eu fiz um financiamento lá, na Caixa Econômica, financei 5 apartamentos, né? Eu tive que vender os 20 apartamentos para pagar os 5, né? Porque foi um financiamento em dólar e tudo, né? Então é uma coisa assim que a gente não pode confiar muito, né? O câmbio aí muda e... Agora, essa venda, por exemplo, a longo prazo, até há 5 anos, e estabelecido ali, e naturalmente que a empresa vai receber aquilo até o fim. É uma confiança de que a situação monetária do país garante que aquela inflação galopante não vai voltar ou coisa assim, ou vocês ficam com o pé atrás quando num negócio aí até de maior valor, né, dá um prazo aí de 3, 5 anos para alguém pagar? Isso aí nós não chegamos a dar esse prazo grande desse jeito não, né? Mas a gente tem assim uma tranquilidade nisso, porque já tem quantos anos que nós já estamos sem ter aquela inflação galopante que tinha, né? E desse lado monetário, Ricardo, a Zema hoje empresta dinheiro também, além da venda, também, né? É um bom negócio? É o melhor negócio que existe, é esse, né? Araxá está bem na fita, bem conceituada no ranking da cidade onde o senhor trabalha, Ricardo? O senhor está satisfeito, né, com o retorno que Araxá dá? Sempre foi que os principais pontos comerciais nossos é Araxá, né? Agora nós temos diversas lojas em diversas cidades aí que faturam bem mais do que aqui em Araxá, né? Pois não, Léo? Não, o CDA, por exemplo, Ricardo, que distribui aí para o Brasil inteiro praticamente. Quer dizer, continua ainda concentrando tudo aqui em Araxá, ou você já tem estabelecido algum lugar? Não, nós já temos mais 2 CD sem distribuição. E já estamos partindo para o 4º já, né? Aonde fica esses 2, cara? Está no norte de Minas, né? E no interior da Bahia. E esse 4º que o senhor falou? Agora esses outros aí eu não tenho bem certeza assim. Mas o maior é o de Araxá. Já tem alguns que já estão em construção. O maior é esse aqui de Araxá? É o de Araxá, sem dúvida. Bem maior. Você recebe algum incentivo para se estabelecer cada vez mais aqui? Não. Não, incentivo nenhum. Em outras cidades, o prefeito, quando ouve falar que o senhor tem interesse em entrar lá? Por exemplo, um desses 2 que nós estamos inaugurando, nós ganhamos um terreno para construir, né? O que já é um... já ajuda bem, né? É uma construção até pesada tudo, né? E existe incentivo fiscal por parte dos prefeitos, porque o senhor vai gerar emprego na medida que vai gerar pagamento de imposto? Não, isso não tem nada, viu? Ô, Ricardo, por que o grupo estabelece, principalmente as lojas da Eletrozema, cidades menores? Qual é a prioridade para elas? Por quê? Oredes, é uma coisa assim, diferente, né? Mas você pega, por exemplo, uma cidade pequena, a liquidez é melhor, os funcionários são mais honestos, e tem menos concorrentes, né? Agora você vai para uma loja, por exemplo, em São Paulo, tem quantas 1000 lojas lá, né? Então, e para contratar o pessoal já é mais difícil tudo. Então, as cidades menores a gente tem mais facilidade para trabalhar, né? E a gente contrata o pessoal de todas as cidades que nós estamos inaugurando, né? Perfeito. Como é que o senhor vê a administração municipal enquanto cidadão, Ricardo, Araxá? Como é que o senhor vê? A gente vê assim
a questão do prefeito, por exemplo, é uma pessoa muito boa, ele é muito honesto, tudo, né? E ele tem as qualidades dele, tem os defeitos. Então a gente não pode, assim, analisar perfeitamente o que é, né? Eu acho que ele podia fazer muito mais coisas do que ele tem feito, e ele fez muita coisa também que às vezes não precisava de ser feito, né? Sem horário nenhum, nunca na vida pensou em ser prefeito de Araras. Você já foi convidado várias vezes. Só para não perder esse gancho, a pergunta é altamente interessante, Aurelius, mas, por exemplo, Ricardo, o senhor gostou daquela modificação feita na Avenida Antônio Carlos? Não gostei muito não, viu? Eu acho que ficou assim interessante tudo, mas você vê lá, eles já estão recuperando, que está começando a cair aquela parte ali. Então aquilo ali, se cair ali, se tiver numa reunião, qualquer coisa, vai machucar, matar a gente, né? Talvez o serviço não foi muito bem feito, né? Agora, fomos informados lá, Ricardo, procuramos saber, o sistema de engenharia vai colocar ali uma espécie de cabo de aço que vai sustentar é o sistema que usa em qualquer local que tem um problema semelhante àquilo. E dentro de, parece, 30 dias deve estar tudo consertado, e cabo de aço fortíssimo, mas não vai ficar lá no alto, eles não vão ficar visíveis. Eles serão embutidos num concreto, né, bem firmes, e que vai garantir a estabilidade ali, segundo a informação que tivemos. Agora, os gastos para fazer isso, a empresa que fez o serviço de forma errada vai pagar? A empresa responsável que vai fazer isso aí. Tá certo. Agora você ia fazer uma pergunta para o Ricardo, Aurelius? Eu te interrompi. O Ricardo já foi convidado a entrar na política, já foi convidado a ser prefeito. Eu sei que, uma ocasião, ele comentou comigo, até aqui nesse programa, de que tem uma iniciativa, uma coisa muito boa para Araxá, mas ter que mandar para o projeto, para o legislativo, tem os prós e contras, se às vezes tem pressa da coisa, o próprio prefeito Jová já comentou isso comigo, que às vezes tem pressa de alguma coisa, mas a coisa não anda. É por isso que você nunca quis ser candidato a prefeito? Teve uma época que eles me chamaram isso, foi antes do Dr. Jová ser prefeito a primeira vez, né? Então eu não estava querendo, mas teve aquela pressão, tudo, eu pensei tudo e pensei até às vezes em aceitar tudo, porque a gente às vezes tem que fazer alguma coisa para a cidade, né? Mas depois eu comecei a analisar, se eu fosse prefeito aqui, o pessoal ia falar que o Grupo Zema cresceu porque eu roubei da prefeitura, que eu roubei da cidade, né? Então, os meus filhos são muito capacitados, muito trabalhador, então foi logo depois que eles formaram, o negócio estava desenvolvendo, crescendo bem, então eu falei, eu nunca mais vou entrar nisso, não quero aceitar e tudo. Eu saí, então foi aonde que o doutor Jová foi candidato a primeira vez, né? Ô, Ricardo, e o que o senhor acha do governo federal? O governo da Dilma, ele está agradando? A linha branca agora vai ter um aumentozinho, porque voltou a cobrar o IPI, né? De qualquer maneira, ela fomentou a compra da linha branca aí. Como é que o senhor vê o governo federal? Eu acho assim, a gente que está aqui, que não tem notícia assim direito, tudo que a gente vê é só nos jornais, né? É uma pessoa boa, tudo, mas eu acho que podia ser bem melhor, né? O Ceflex, por exemplo, nas suas empresas, que o senhor sente, assim, o povo está satisfeito no nosso Brasil, Ricardo? O que eu acho aqui no Brasil é isso. Os impostos aqui é o país que tem mais impostos no mundo. Então, isso aí o que dificulta? A produção. Porque se o imposto fosse mais barato, venderia muito mais, produzia muito mais, dava muito mais emprego e talvez daria até mais resultado financeiro para o governo, né? Então eles não entendem isso, né? Ricardo, essa questão aí das greves, das manifestações, parece que as minorias estão ganhando em tudo. Por exemplo, já existe até leis que a gente tem que aceitar, casar um com homem, mulher com mulher, e outras coisas assim que vem mudando, e o pessoal de lá dessas minorias tem conseguido até formatar alguma lei, né, que os favoreça. Agora, essas manifestações de quebra-quebra, porque tem um lado positivo, mas sempre tem aqueles que penetram ali no meio e saem quebrando, arrebentando, como está acontecendo agora lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, você acha que o governo está faltando pulso, faltando agir com mais rigor quanto a esse tipo de coisa, ou é por aí mesmo? Eu acho assim, a culpa do governo é isso que eu falei aqui agora, é a alta tributação que tem, então isso aí
traz dificuldade para todo mundo, né? Por exemplo, você pega uma pessoa que ganha um salário mínimo. Se ele tiver uma família, como é que ele vai tratar essa família com esse salário mínimo? Então, se reduzir os impostos, os alimentos vão ficar mais baratos e assim por diante, né? E o Bolsa Família, Ricardo, que é esse dinheiro assim, que é dado para a família pobre, por exemplo, parece que varia de R$80 a R$200, ajuda? Eu acho que muito pouco. Tá certo. Você usaria essa verba de outra maneira para favorecer esse pessoal? É o caso da política nossa, né? A política aqui, ela é bem falha, né? Tinha que mudar muita coisa aqui, né? Tá. O julgamento do mensalão, esse dia a dia, o senhor é muito atarefado, Ricardo. O senhor tem tempo, viu por acaso essa prorrogação, essa protelação e no fim ninguém vai pagar o pato? Nunca vi falar isso, né? Numa empresa normal, se um funcionário rouba, ele é mandado embora. O dono não vai lá pagar um advogado para defender o caboclo, deixa ele ir para cadeia, porque é um processo natural. Agora, na política, puxa vida, o cara é acusado disso, daquilo, aí a própria União se encarrega de defendê-lo, né? Não deixa ele ser punido. Então, quer dizer, mas enfim, o mensalão, o julgamento, o senhor acompanhou de alguma forma? É que eu acho que a política nossa, infelizmente, quem está lá em cima é que é beneficiado, né? O povo em si é penalizado. Então eu acho que tinha que mudar, é isso, né? Tá. O senhor vota, Ricardo, assim, o senhor vai lá e faz questão de escolher o seu candidato ou por alguma maneira assim de protestar a sua revolta contra a situação, o senhor fala, não vou votar em ninguém, não? Não, eu voto porque eu acho que é uma obrigação de todo mundo, né? Mas eu que escolho não aceito pedido de ninguém. Já votou em mim, né? Quando você foi candidato, você me pediu o que eu te falei, né? Podia contar com o seu voto. Tá certo. Precisa modificar alguma coisa na política, Ricardo. Eu acho, por exemplo, que esse sistema de empresas patrocinar a candidatura, automaticamente, principalmente as empreiteiras, que são muito importantes para o comércio, para o país, né? Mas, na medida que eles patrocinam um candidato, se ele for eleito, ela vai cobrar aquilo de volta. Sem dúvida, isso aí é o retorno que vai para ele, né? Às vezes ele faz uma doação e depois ele recebe aquele total ou mais até, né? Com juros e correção monetária. Agora a nossa empresa, nós não damos um centavo para político nenhum, para propaganda, nada relacionado à política. Pois é, mas a reforma política prevê, ela é difícil sair, talvez nem saia, mas há uma previsão de que o gasto do candidato seja pago por nós, pelo nosso imposto. O imposto, isso talvez seja, né? Então a gente está pagando imposto para eles poderem gastarem lá, né? Está errado. Esse imposto deve ser em benefício da população. É igual a lei Rouanet, que esse salário não está sendo pago com dinheiro do imposto. O dinheiro do imposto, ele é do povo. Será que o povo está autorizando a gastar esse dinheiro aí pela lei Rouanet? Você entendeu? Isso é que eu acho. Eu não faço muita separação, não. A pessoa acha que, por exemplo, a cultura vai ser patrocinada pela lei Rouanet, que são impostos pagos ao governo. Uai, espera lá, os impostos é para fazer algo realmente que traga retorno para o povo. Né? Será que o povo é escutado sobre essas questões todas? Ricardo, e a Fundação Ricardo Zema? O senhor tem esperança de implantá-la aqui em Araxá ainda? Não, nós temos a firma nossa, que é a firma holding nossa, né? Agora a fundação é Demétrio Zema, que sim. Nós entramos com um pedido aí, já deve ter mais ou menos 10 anos que está e nós não temos resposta. Eles não aprovam isso, porque um juiz aqui de Araxá disse que eu estava fazendo uma coisa para proteger os meus filhinhos, né? E não tem nada disso, é uma coisa assim que é um benefício para a cidade. Para proteger filhinho, né? Quem é Demétrio Zema? Meu bisavô foi o italiano que veio para o Brasil. O senhor Demétrio Zema, se eu não me engano, foi pai... Não, como é que é? O pai da Dona Dercy, não? Da Dona Santina. Da Dona Santina, da Dona Dercy. Exatamente, eu lembro pai desse do nome. Meu avô, né? Pai do avô do senhor. Eu conversei outro dia, uma conversa até emocionante, com o Nélio Neves, ele me falava da satisfação. Ele é avô delas, né? É o Demétrio que é pai delas, irmão do meu avô. Tá. Estava conversando com o Nélio Neves outro dia, Ricardo, eu estava me lembrando que ele, na época pertencendo à aeronáutica, fez o trabalho, infelizmente, foi um acontecimento que o senhor lamenta bastante, mas infelizmente faz parte da vida, a passagem nossa vai ocorrer para o outro lado de uma ou de outra forma. Mas quando faleceu o senhor, seu pai, o senhor Romeu, e a dona Dalva também estava no acidente,
uma das pessoas, um dos araxenses, por coincidência, que foi lá no local do acidente para atender os feridos, foi o Nélio Neves. Foi. Filho da dona Alice Moura. Alice Moura. Um abraço, seu Nélio. Ricardo, uma curiosidade, o senhor torce para algum time, não? Não. Vasco da Gama foi só quando o senhor era menino? Só quando eu era menino. E o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte? Também não, eu só mexi com futebol até 14 anos, quando meu pai faleceu. Você jogava, faleceu. torcer, não? Era minha paixão, era futebol. Agora, o departamento de marketing do Grupo Zema, até eu acho que numa medida muito inteligente, eles têm participado do futebol. Eu lembro que patrocinou o Campeonato Mineiro ano passado, a gente via nos jogos, tanto aqui no Fausto Alvim, como lá fora, no Mineirão, né? Eu vi a placa lá, Ricardo Zema, do Grupo Zema, né? É muito importante essa participação. O senhor é consultado, fala, Ricardo, o que o senhor acha de nós patrocinar o Araxá Esporte? Aí cabe ao seu pessoal de marketing saber se aquilo dá retorno ou não, ou o senhor fala também? Não, isso aí às vezes, num caso desse aí, não tem nada a ver. Eu fiz um juramento que nunca mais eu ia jogar futebol, né? Porque o meu pai me punha de castigo que eu só gostava de jogar futebol, né? Então, com a morte dele, eu senti um complexo de culpa tão grande que no dia que ele morreu, levou 4 dias para o corpo dele chegar, né? Uhum. Então, meus colegas, os professores, tudo, no 5º dia foram me buscar para jogar futebol. Eu senti um complexo de culpa tão grande que eu falei, nunca mais eu jogo futebol na minha vida, né? Tá, e a partir daí eu não tomei conhecimento de mais nada, né? No ano seguinte, em 58, a Copa do Mundo veio cá. Eu fiquei só trabalhando, não fui ver, não queria nem saber disso, né? 58... Agora, sobre ajuda, propaganda, eu acho que a gente deve fazer, porque é uma coisa que traz muita motivação para a cidade, o pessoal gosta muito, né? Perfeito. Tem que participar. O senhor jogava em que posição, o senhor lembra ou não? Faz tanto tempo? Era mais ou menos no meio do campo. Meio do campo. É. Ricardo, agora, a cidade nesse trabalho todo, sempre o senhor é muito comentado, eu estava citando aqui rapidamente, que eu estava em frente ao Grande Hotel, eu ouvi 2 turistas comentando um com o outro, falando assim, ó, aqui é a terra daquele empresário, tem aquela loja lá na nossa cidade, ó, o homem é rico, porque tudo aqui a gente vê falar nele, ó. Então, quer dizer, o senhor tem alguma vaidade, assim, de achar isso bom, saber que é uma pessoa que tem uma influência enorme dessa maneira? Não, isso aí até, eu tenho uma qualidade comigo que eu acho, é a gente ser humilde. Eu para mim, quando eu viajo... Os filhos também, né? Os filhos também. Quando eu viajo, por exemplo, se for com funcionário, nós ficamos no mesmo hotel, no mesmo quarto, não tem... O senhor está com o uniforme de empregado do Zema, de funcionário do Zema. É, camiseta também. Ô, Ricardo, vocês estabelecem lá todo ano um orçamento, a gente falou do Estado aqui agora há pouco, qual é o orçamento, faturamento desse ano do Grupo Zema? Desse ano agora? Eu não tenho assim, bem certeza não, mas deve ser aí, o ano passado foi deve ser beirando 2.800 mais ou menos. 2 bilhões? 2 bilhões e 800. 2 bilhões e 800 a 3, né? Ricardo, o senhor trabalha de domingo a domingo ainda ou o senhor deu uma maneirada? Não, trabalho direto. É a melhor coisa que eu acho é trabalhar. Você fala sempre. É a minha distração. Mas o senhor passeia também de vez em quando? Quando tem... O senhor gostava de ir ver prêmio de Fórmula 1, como chama? Grande prêmio? Eu sempre via na televisão, já fui assistir também alguns assim, né? Música, o senhor gosta de ouvir alguma música, não? Música, eu só conheço 2 músicas na minha vida. Quais são, o senhor lembra, não? Vamos ver se vocês acertam aí. Música Saudade de Matão, Tonico Tinoco. O hino nacional e parabéns para você. Parabéns para você, eu pensei. O resto eu não entendo nada de música, né? E bebida, o senhor nunca um golinho só, um vinzinho? Nunca bebi nada. Vinho, pingo, uísque, champanhe, nada. Final de semana, assim, o senhor de vez com um rancho, não te atrai, não? Não. Passei com a família só, né? Ou eu estou trabalhando ou eu estou com a família. Eu não faço outra coisa, eu não sei isso. Ricardo, quem que é o número 1 do Zema hoje? O Romero ou o Romeu? O Romeu é o mais velho, né? Então ele é o diretor-geral, né? E o Romero, ele é também diretor da área, assim, imobiliária todinha do grupo e todas as concessionárias que tem, né? Perfeito. Olha, nós tivemos a satisfação aqui, uma honra muito grande de receber o senhor Ricardo Zema, nosso amigo, que volta agora, dia 31 de dezembro, se Deus quiser, estará conosco aqui, encerrando as nossas atividades esse ano. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo, pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra muito grande, porque a gente tem assim uma tradição aqui, nesse final de ano, eu tenho a impressão que tem 30 e tantos anos já, né, Horácio? Por aí.
Todo E ano. o Ricardo tem isso tudo arquivado, né, lá na Tem. Tem essas entrevistas por arquivo? Eu tenho tudo guardado lá. Coisa boa, muito bem. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço vocês e desejo um bom dia a todos vocês e a todos os ouvintes. Muito obrigado por tudo.